Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Erga suas mãos aos céus e declare: queremos o seu nome engrandecer. Vamos colocar de pé e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor Deus, queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa abençoar esse nosso culto de domingo à noite, Deus. Que o Senhor possa falar em nós, Pai, através dos louvores, Pai. Fala conosco, Deus. Queremos te entregar esse culto, Pai, em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Domingo de vocês foi uma bênção? Agora vai ser melhor ainda, porque Deus ele vai falar conosco através dos louvores. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Agradeça a Deus essa noite. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vocês agora, hein? A honra. Mais uma vez. A honra. A honra. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Essa noite eu queria ensinar um louvor novo para os irmãos. Queria pedir o Mateus que botasse, é o Graça. Bota do refrão para mim. Mais um, passa mais um. Mais um. Isso. O louvor ele diz assim, ó. Não é pelo que fiz, nem é pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela sua graça firmado estarei, inabalável vou. O nome disso é graça. Mais uma vez. Não é pelo que fiz, nem é pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela sua graça firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça. Só pela sua... Mais uma vez, quero ver se vocês aprenderam. Não é pelo que fiz, firmado nela estou. O nome disso é graça. Só pela sua graça. Vamos lá? As palmas. Não é pelo que fiz, nem é pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela sua graça
fiz e não mereço. E com o raiar do novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Vamos no refrão. Não é pelo que fiz, nem é pelo que sou. O nome disso é graça, só pela sua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça, só pela sua graça. Por isso, aceitar a sua graça, se ela é tudo que preciso e não mereço. Com o raiar de novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Quero ouvir só vocês agora, hein? Não é pelo que fiz, o nome disso é graça. Firmado, firmado nela estou. O nome disso é graça. Quero ouvir mais uma vez vocês. Não é pelo que fiz, o nome disso é graça. Firmado, firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça. Todos juntos. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela sua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça, só pela sua graça. O nome disso é graça, só pela sua graça. O nome disso é graça, só pela sua graça. Para Deus, aleluia. Feche seus olhos nesse momento. O amor de Deus, ele é como chama violenta. Diga a Deus o quanto ele é lindo, o quanto ele é maravilhoso. O teu amor é como chama violenta. O seu amor é como chama violenta. Quero queimar. Quero queimar. Diga mais uma vez, seu amor é como chama violenta. O seu amor é como chama violenta. Seu amor é como chama violenta.
Acende o fogo em mim, me toca de novo. Diga mais uma vez, quero voltar. Acende o fogo em mim, toca de novo. O teu amor é como chama violenta. Diga isso a ele. O teu amor é como chama violenta. Quero queimar, quero queimar. Declare o seu amor. O seu amor é como chama violenta. O seu amor é como chama violenta. Quero queimar, quero queimar. Existe um trono, existe um trono no meu coração. Existe um trono no meu coração. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Essa parte que ele fala, existe um trono no meu coração. Quer dizer que você está colocando Deus no centro de todas as coisas da sua vida. Quando você diz para Ele, toma o teu lugar, porque esse é o lugar dele, é no centro de nossas vidas. Então vamos declarar isso mais uma vez, que existe um trono em nosso coração. Diga, existe um trono. Existe um trono no meu coração. Diga isso a ele. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Tu és o rei. Aos céus e diga isso a ele. Tu és o rei, te adoramos. Tu és o rei da glória. Declare mais uma vez, tu és o rei. Tu és o rei, te adoramos, Deus. Tu és o rei. Toma o teu lugar, Senhor. Tu és o rei da glória. Declare, igreja, o teu amor como chama violenta. O teu amor. Te adoramos, Jesus.
Diga isso a Ele. Quero queimar glória o nome dele, exalte o nome dele. Diga a Ele que o amor dele como chama violento em nossas vidas. Nós queremos queimar diante da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Oh, levante as suas mãos para o céu, se você puder, e comece a pedir para que o Senhor possa te libertar de tudo aquilo que não vem dele, te libertar de tudo aquilo que você precisa nessa noite ser liberto. Oh, Senhor, nós estamos aqui de corações abertos para dizer, Pai, que somente quando estamos diante de Ti, o nosso ser é transformado, o nosso ser é modificado. Então diga isso para o Senhor nessa noite. Aleluias. Vamos cantar, cante bem forte. Não entendo o meu próprio agir. Oh, aleluia. É sua igreja que te clama, Senhor. Sem tua graça, o que seria agir? Oh, você pode dizer isso? Levante suas mãos mais alto que você puder. Oh, aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Oh, Deus, vem nos transformar, Senhor. Declare. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Eu quero ver a igreja do Senhor bem forte. Mas eu sei, Senhor. Tenho prazer na sua lei, tu és
Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, aleluia. Queremos ser a tua casa, Senhor. Eu sei, Pai, que se tu estiver aqui, tudo volta ao lugar, porque a tua presença nos sente. Então desce mais, Senhor. Desce mais, Senhor. Oh, aleluia. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Levante suas mãos. Declare-se pro Senhor de todo o teu coração. Tu és o nosso Deus, Senhor. Não há outro além de ti. Oh, santo, 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 santo Deus. Aleluia. Oh, vamos declarar, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável. Não se renda, não se renda. Oh, aleluia. Pois meu corpo foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, Senhor, oh, aleluia, tenho prazer na sua lei. Declare, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em casa, liberta-me, mais uma vez, então liberta-me de mim. Canta, igreja. Oh, queremos ser a tua casa, Senhor. Sei, Deus. Oh, Pai, eu creio que eu venço o pecado. Enche esse povo, Senhor. Enche esse povo, Deus. Até que não haja mais espaço. Oh, quando estamos em tua presença. Aleluia. E olha o que acontece, ó. Canta assim, ó. E eu passo a ser livre pra viver a sua vontade. Oh, olha o que você está dizendo pro Senhor. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. E reina, e reina, o Espírito sobre Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque quando estamos em tua presença, o nosso ser é transformado. Mesmo, Senhor, que tem algo que precisa ser modificado, quando nós entramos em tua presença, nosso ser muda, tudo se transforma, porque não tem como, Senhor, entrar e o mal não sair. Obrigada, Deus, porque tu se faz presente nesse lugar. E sempre vamos dizer para o Senhor que reina o Espírito sobre a carne. Diga isso bem forte para o Senhor nessa noite. Bem forte, reina, Deus, aleluia.
pode aplaudir o nome desse Deus. Oh, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele abriu mão da glória dele. E às vezes nós nos perguntamos: para onde nós iremos se não temos para onde voltar? Mas nós lembramos que nós só temos Deus, aquele que nos traz as palavras de vida eterna. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Ouça isso. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Mais uma vez. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Vamos cantar do início. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, acaba um pouco de vida. Ele nos deu unção, cajado e pão. Isso é forte. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Olha o renovo aí, ó. Suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai.
onde eu irei? Declare. Só tenho você. Aleluia. Declare mais uma vez. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde eu Oh, só tenho você. pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Te adoro, Senhor. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna, pois só tu tens, Senhor. Palavras de vida eterna, pois só tu tens, pois só tu tens. Palavras de vida eterna para nossas vidas, pois só tu tens, Senhor. Palavras de vida eterna. Sai do teu lugar, agora o nome dele. Glorifica o nome do Senhor, pois só Ele tem palavras de vida eterna sobre a nossa vida. Te adoramos, palavras de vida eterna, pois só Tu tens, Senhor. Palavras de vida eterna, só Tu tens. Exalte o nome dEle. Adore o nome dEle. Sou totalmente teu. Fui encontrado. Declara, igreja. Sou. Nós fomos contemplados. Ser um com você, ser um com você. Somos um com você, somos um com você, Senhor. Nós somos um com você, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos na beleza da tua santidade, Deus. Pois só tu tens palavras de vida eterna para nossas vidas. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Somos um com você, somos um com você, somos um com você, somos um com você. Te exaltamos, Senhor. Pois só tu tens as palavras de vida eterna, Pai. Aleluia, aleluia. Tu és adorado, Deus, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque
bom não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Declare, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso porque Ele mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós não devemos temer a mal algum, porque como a música diz, como a Bíblia diz, nós podemos crer no amanhã, porque Jesus, Ele é a nossa rocha inabalável. Então pode vir os problemas, pode vir as tribulações, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele luta por nós. Declare mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, porque Ele vive. A minha vida está onde? Que vivo está, que vivo está. Dê as suas melhores palmas a Deus nessa noite. Te exaltamos, Senhor. E a minha vida Ele governa. Diga isso. E a minha vida Ele governa. E a minha vida, e a minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. E esse rei, com os seus olhos em chamas, e sorrindo Ele me disse: por quê? O fogo
dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Declare mais uma vez: existe um trono. Existe um trono colocado no mais alto. acima de tudo e acima de todos. Esse trono ele fica rodeado de anjos, onde Deus reina. Diga isso com todo o seu coração. E a minha vida Ele governa, e a minha vida. Agora fale com mais convicção: e a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa. Declare mais uma vez: e a minha vida Ele governa. Esse amor veio a mim com os seus olhos em chamas, e eu perguntei sobre os meus olhos, e sorrindo ele me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, Ele nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Aleluia. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Diga: de eternidade, de eternidade, eternidade. Te adoramos, Senhor, de eternidade, eternidade. Nunca é vencido, Ele nunca é vencido. De eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Pega suas mãos aos céus e diga alto. Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o seu nome, levantamos o seu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o seu nome.
pra sempre, sempre, amém. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Oh, aleluia. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, oh, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Você vai gritar isso bem alto. Vamos lá, o fogo, bem alto, vai. O fogo. Diga isso para Satanás. Diga para Satanás, você não vai conseguir. Diga a Deus. Diga para ele, nunca é vencido. Diga para os ataques de Satanás na sua vida, o fogo, bem forte, vai, rompa! Vai igreja, vai! Rompe esta barreira, diz para Satanás, o meu Deus não morreu, aleluia, Deus. Sinta a Shekinah de Deus que está na sua vida nessa noite, nessa igreja. Está a sua vida sendo transformada, mudada. A excelência do poder de Deus está aqui nessa noite. Oh! Vai! Nunca é vencido. Mais fortes aplausos. Nunca é vencido. Nunca é vencido. Nunca é vencido. Nunca é vencido. Nunca é vencido, não.
nunca é vencido. 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 Nunca é. Nunca é vencido. Aplaude Jesus mais uma vez. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é do Senhor. Diga amém, queridos. Amém, amados. Você já deu uma palavra para o seu irmão? Se você puder, dê uma palavra para ele. Diga a ele o quanto você o admira. Se você o ama. Se você não ama, fala para ele: não te amo não, rapaz. Mas fale a verdade. Amém? Não sei se você vai ter coragem, mas a verdade é tudo, né? Tudo, a verdade é tudo. Porque a verdade nos liberta de toda a questão da nossa vida. Queira assim, diga amém. Graças a Deus pelo seu amém, né? Me perdoa estar com esse trambolho aqui, mas sei o que houve com o meu tablet que não está funcionando mais. Acho que eu tenho que ganhar outro presente. Se você quiser me dar um iPad, né? Agora no meu aniversário, fica à vontade. Tá? Acho que só está custando 5.000. Né? Lucas disse que a semente foi lançada. Queridos, deixa eu passar alguns anúncios para os irmãos. Terça-feira agora nós temos culto da família. Amém, amados? Culto da família, nós vamos nos encontrar aqui. A partir das 19 horas já estou orando. Já estou aqui na frente ungindo os irmãos, tá? Então você tem a oportunidade de vir. Quando der 7h30, a gente já não mais unge. Só vamos ungir no final, após o culto. Eu estou pretendendo, nas terça-feira, terminar o culto 10 minutos, 5 minutos mais cedo, para a gente ter uma proximidade maior concernente das orações aqui. Então, eu vou tentar fazer isso, não vou prometer os irmãos, mas se você puder estar conosco no culto da família, terça-feira, eu penso que vai ser uma bênção para a sua própria vida. Diga amém, por gentileza.
Quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo, às 8 da manhã. Você tem a oportunidade de orar, buscar o Senhor, dobrar o seu joelho, conversar uns com os outros aqui. Acontece aqui embaixo. Sempre tem um papo, tem uma divisão na palavra, dividimos palavras. Então, é muito bom para você vir, né, e participar de um culto como esse. Quinta-feira também temos oração. Temos um louvor. Pós o louvor, temos uma palavra muito curta. E depois nós nos ajoelhamos aqui na frente, oramos, pedimos a Deus uma palavra, e dentro daquela palavra nós oramos, né? Oramos pela nossa casa, oramos uns pelos outros, e tem tido aqui oportunidades para as pessoas orarem, sabe? Eu tenho visto pessoas totalmente diferentes, né, orarem aqui na frente. Não os nossos, que muitas das vezes são de costumes orar, mas outras pessoas têm orado. Ali se revela a manifestação, se manifesta, né? Pessoas que têm vontade de estar orando, buscando, trabalhando na sua própria vida, orando por pessoas. Então, isso tem acontecido aqui às quintas-feiras. Eu tenho ficado assim maravilhado, sabe, de ver o que o povo tem feito, o que o povo tem visto, né, aqui neste lugar, e se apresentado ao Senhor de uma forma extraordinária. Então, você tem essa oportunidade de estar aqui na quinta-feira, na nossa oração de joelhos. Diga amém, por favor. Amém. Sábado agora, queridos, temos um passeio com batismo. Nós vamos estar batizando 15 pessoas. Diga glória a Deus aí, gente. 15 irmãos nós vamos estar batizando, né? Quero convidar você, quero convidar os obreiros dessa casa, os diáconos, para estar conosco. Você tem de prestigiar essas pessoas que vão descer as águas. Isso é muito importante. Você prestigiar, o ministério da igreja tem que prestigiar pessoas, sabe? Essas pessoas têm que se sentir prestigiadas pelo ministério da igreja, né? Que são os diáconos, são os obreiros, são os membros da igreja. Os membros da igreja gostam de ver isso, né? Esse prestígio de alguém estar ali, o seu líder, aquele que já liderou, aquele que é líder na igreja. Isso é muito importante para aqueles que vão se batizar. Então, é muito importante você ir, tá bom? A igreja não ganha nada com a sua ida lá. Quando eu digo ganhar, porque muitas das vezes é feito preços casados, como você cobra X, você vai ganhar X. Não. Nossa igreja, ela está cobrando o certo, é o que ela no sítio. Pode perguntar. Café da manhã, a sua diária lá e o seu almoço custando R$70. Para quem vai de ônibus, teve um irmão aqui na igreja que doou o ônibus para a gente ir. Então, nem os R$10 do ônibus você vai pagar, sabe? Porque a pessoa doou isso aí. Ele poderia falar para mim assim, pastor, cobra aí os R$10 e fica como oferta para a igreja. Não. Assim que ele falou, eu disse, não. Então, o ônibus é gratuito, os irmãos não vão pagar, né? De graça você recebeu e de graça você dá. Isso é muito importante para uma igreja, para quem doa, também é muito importante isso. Então, você tem essa oportunidade de estar conosco no sábado, sabe? Neste passeio. Nosso batismo esse ano vai ser bem diferente de todos os outros batismos que você possa imaginar. Por quê, pastor? Estou mudando um pouquinho a fórmula de batismos, sabe? Então, você vai ver algo muito especial, diferente, tá? Diferente, né? Lindo demais. Então, nessa oportunidade, esteja conosco lá. Diga amém, por gentileza. Domingo pela manhã, amigos, temos escola bíblica dominical. Né, hoje nós falamos sobre a armadura de Deus e começamos a falar sobre o cinto, o cinturão da verdade, falar a verdade, cingir os seus lombos com a verdade. Rapaz, que coisa linda, maravilhosa foi a escola bíblica dominical do dia de hoje, gente. Você não sabe que coisa gostosa foi isso, sabe? Foi uma escola de excelência, né? O povo aqui na igreja tem buscado ao Senhor. A escola bíblica dominical aqui tem ficado cheia, gente. Que coisa maravilhosa. Isso é a coisa mais gostosa para um pastor, sabe? Ver as pessoas interessadas na palavra. A igreja cresce, a igreja prospera. Eu tenho visto pessoas prosperarem. Porque quando você conhece a palavra, a prosperidade vem de uma forma com excelência na sua vida, sabe? Então, tenho visto aqui, tem dado muita gente, sabe? Coisa maravilhosa a escola bíblica. Você está de parabéns, você que está vindo. E você que ainda não se aproximou da gente, tenha esse compromisso de vir, de participar da escola bíblica dominical. Tem sido bênção para as nossas vidas. Posso ouvir um amém daqueles que participam, né? E aqueles que não participam, digam amém, que você vai estar conosco no próximo domingo, falando do amor de Deus, né? Estudando as coisas boas do Senhor.
Depois da escola, temos um culto de louvor e adoração ao Senhor. Uma das coisas que eu quero dizer para os irmãos é o culto de domingo de manhã. Tem sido a coisa mais linda do mundo que você possa imaginar. Você vai dizer, que é isso, pastor? Verdade. Eu tenho tido, queridos, quase uma igreja dessa aqui, pela manhã, na parte de baixo. Quase uma igreja dessa. Quase. Né? E eu tenho trazido palavras, são palavras que forjam o nosso caráter, como o de hoje. Né? Falei sobre liderança hoje de manhã, falei sobre como ser um bom líder, sabe? Rapaz, eu fiquei impressionado, e estou, né, desde há 3 semanas atrás, do grupo que tem participado da escola bíblica e do culto matinal aqui nessa igreja. Sabe, eu tenho ficado muito feliz de ver a busca, né, a entrega das pessoas a Deus, num dia que é chamado Dia do Senhor, quando você dá o seu dízimo da sua semana a Deus, que é o domingo. Eu tenho ficado assim, maravilhado com o que eu estou vendo aqui na igreja. Eu espero que você continue buscando, se interessando, sabe, por buscar ao Senhor, entregar a sua vida a Deus, que é muito importante para você, muito importante para a sua família, sabe? Continue. E domingo à noite, esse culto de louvor, adoração ao Senhor, que nós estamos prestando a Ele. Próximo domingo, você vai ver que nós vamos entregar os diplomas das pessoas que vão se batizar no sábado. Espero que todos que vão se batizar estejam aqui no domingo à noite para receberem os seus diplomas, sabe? Esteja aqui em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Eu acho que esses são os anúncios desta noite. Eu queria chamar o diácono Rogério aqui rapidinho, sabe? Ontem, sábado, nós tivemos um debate aqui, falamos sobre homossexualidade, né? Debatemos bastante sobre esse assunto. Eu quero parabenizar o presidente da mocidade, quero parabenizar o Lucas, que está trabalhando com os TIM, não é isso? E eu queria que o Rogério falasse um pouco mais sobre esse convite que foi lançado. Tivemos não um número grande de jovens, de adolescentes, mas foi riquíssimo. Nós tivemos aqui o Rogério, o pastor Romildo e a irmã Marta, debatendo sobre esse assunto. Então, eu queria que ele incentivasse você, né, para você estar aqui junto com seus filhos, acompanhando seus filhos e envolvendo seus filhos nesse projeto. Amém. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Então, como o pastor disse aqui, nós tivemos aqui ontem num debate, né? Foi muito interessante porque as perguntas que foram feitas para a gente foram perguntas assim interessantes, que pela pergunta dá para você entender o que está passando na cabeça do jovem. E muitos pais e muitos jovens não estavam aqui. Foi uma pena, porque esse é um dos assuntos que tem muito entrado na casa de muitas pessoas, né? E a gente tem visto, às vezes, quando não está dentro de casa, está no colégio. Quando está no colégio, está em outras atividades, na faculdade, no trabalho. E são assuntos que é muito bom o pai acompanhar. Porque depois a gente sempre escuta assim, mas, Rogério, isso está acontecendo na minha família. E é mais tarde, né? Mas é bom o trabalho preventivo. O trabalho preventivo ele é excelente. E a igreja faz muito trabalho preventivo aqui. Né? A gente está falando dos jovens, mas a igreja também trabalha com casais e com outras coisas da família. Todos os trabalhos são preventivos. Mas quando o fogo já está pegando, é mais difícil da gente apagar. Então, esse é o convite. O convite é acompanhar e trazer. Nós estamos entrando num acampamento que o nome do tema do acampamento é Determinados. Determinados. E esse tema é um tema maravilhoso, não só para os jovens, mas para a nossa família, para a igreja, que o Brasil vai estar passando um tempo também que a igreja vai ter que ser determinada, que a tua família vai ter que ser determinada, e o jovem vai ter que ser determinado. Mas essa determinação, ela começa onde? Dentro da nossa casa, quando o pai e a mãe entendem e dão valor a esse trabalho que é feito na igreja. Então, eu te convido para estar com a gente todos os trabalhos. A gente vai estar fazendo o esquenta, é o pré-acampamento, e a gente está fazendo série de trabalhos que, com certeza, o jovem que está na tua casa, ele está ciente do que está acontecendo, e a gente está sempre anunciando aqui. Contamos sempre com a ajuda e o apoio de vocês. Obrigado. Graças a Deus. Amém, amados? Um outro trabalho que nós temos aqui muito especial. Cadê o Adriano? Adriano está aí? Adriano, cadê o Adriano? Sumiu, viajou? Voou? Está batendo perna? Cadê o Alexandre? Está aí?
Também não, né? Cadê o Adriano? Não, só faz assim. Vem cá, Bruno, por favor. Agora eu vou tomar como costume chamar os líderes de departamento para que eles falem daquilo que está acontecendo, sabe? Que eles falem o que está acontecendo. E uma das coisas que acontece aqui na igreja é o culto da terceira idade. É isso? Eu não pude estar com eles porque eu estava dando aula, mas eu pude ver como foi esse último culto lá embaixo. Foi de bênção. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Temos um culto todo segundo sábado do mês para a melhor idade. Bate-papo com a melhor idade. É gratificante porque eu e minha esposa sempre estamos aprendendo com elas, sabe? Com eles também quando vêm, os irmãos. E sempre tem algo de Deus para nossas vidas. Nesse último agora, quem trouxe a palavra foi a irmã Lia. Trouxe uma palavra boa, falando sobre gratidão. Como ser grata a Deus. E graças a Deus ali, Deus pôde falar tremendamente através da vida dela. E todos os outros ali teve a oportunidade de falar. A irmã Odiné também falou algo ali surpreendente para nós. E ali é algo para que cada um expresse aquilo que Deus tem colocado no coração. Ali não é o Bruno, não é a Valdirém que traz a palavra. E sim, nós juntos em comunhão, juntos ali adorando o nome do Senhor, e um fortalecendo o outro em oração, em comunhão, e isso é muito importante. São momentos agradáveis, são só 2 horas, de 3 às 5, e tem sido gratificante para nossas vidas, para a gente proporcionar algo de Deus. E aqueles que ainda não tiveram, fica aqui o meu convite dos irmãos do bate-papo da melhor idade, tá com essa oportunidade de juntos ali crescermos em oração, crescemos em comunhão, porque é muito agradável quando tem uma igreja, que o lema que o pastor sempre fala, que é a igreja da família. E aqui, graças a Deus, tem isso. Tem o departamento da melhor idade. E aqui juntos a gente temos tentado trazer algo de Deus para a vida de vocês. Amém? Boa noite. Próximo agora, dia 11 de setembro, às 13 horas, de 3 às 5. Amém. É o primeiro sábado, segundo sábado do mês de setembro, você tem essa oportunidade. Amém, amados? Então, eu vou estar trazendo em alguns cultos, alguns líderes de departamento, para estar falando sobre as coisas que acontecem aqui. Na cantina hoje tem salgados, não sei qual tipo de salgado que tem lá, tá? Então você tem essa oportunidade de abençoar a nossa cantina. Nós estamos, queridos, com um projeto para a compra do nosso terreno, e eu vou pedir, mais uma vez, a ajuda dos irmãos, mas vocês vão ajuda casada. Qual é a ajuda casada? Quem gosta de pão de queijo aqui? Levanta a mão aí. Mais alto, gente. Isso. Eu vou incentivar você a comprar um saco de pão de queijo. Você vai dizer, que é isso, pastor? Incentivar você a comprar um saco de pão de queijo. Tem uma pessoa que vai fazer isso para a gente, só que num preço menor, né? E eu vou te cobrar um preço de mercado. Você está entendendo ou não? Você está entendendo ou não? Vai dar um preço menor e eu vou te cobrar o preço de mercado. Aí, quando você faz isso, vai sobrar aí para nosso terreno coisa de 5, 6, 7 reais. Você vai levar pelo preço de mercado, ao invés de você comprar no mercado, você vai comprar aqui. E é aquilo, né? Eu vou fazer uma prova com os irmãos no domingo que vem, vou fazer aí 200 pães de queijo na cantina. Então, você vai sair dali e você vai comer um. Você vai pegar um pão de queijo e você vai comer. Se você disser assim, é bom, você compra. Se você disser assim, não gostei, não tem importância, você não precisa comprar. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. É o melhor pão de queijo do mercado, você vai ter na Igreja Nova Vida de Vila Rosalina. E se você quiser pão de queijo com queijo provolone, tem também. Gostou, Cineia? Gostou mesmo? Fala a verdade, hein? Né? Com queijo provolone. E as irmãs tiveram oportunidade ontem. Teve irmãs aqui na igreja ontem? Né? Eu fiz 220 pães de queijo. Sexta-feira, fiz 220 pães de queijo aqui na igreja. Assei lá, bonitinho, direitinho. Não durou 10 minutos.
Eu vi o pessoal sair até com a roupa cheia de pão de queijo. Outros botando na bolsa. Falei, rapaz, que coisa legal, né? Que coisa boa. Então, você vai ter essa oportunidade de ajudar a igreja mais um pouquinho, mas vai ser realmente uma troca. Você vai levar e vai estar abençoando também. Posso ouvir um amém? Amém. Faça isso, né? Domingo que vem a gente vai fazer uma fornalha aí para você experimentar. Eu acho que você vai gostar. Amém, gente? São pessoas que querem nos ajudar. Aí faz esse voto com a gente, sabe? Pega no valor certo que tem de pegar e passa no valor de mercado e a gente é abençoado. Amém, amados? Queridos, vamos fazer o nosso ofertório? Deixa eu passar um resultado favorável aos irmãos, não é verdade? Nos faltávamos 30 mil reais, aí depois faltou 20 mil reais, depois faltou 16 mil reais, hoje só falta 10. Você pode aplaudir Jesus? Gente, quando nós começamos, 200 mil reais era uma coisa maluca. Olha o que falta hoje, gente. Você está dando para entender o que é Deus na sua vida, né? Bom demais. Então, 10 mil reais que falta. Olha aí, gente, estamos chegando aí na entrada do nosso terreno. Graças a Deus. Amém, amados? Eu tenho visto pessoas abençoar, outras pessoas receberam uma indenização, dizimaram, abençoaram. Isso tudo tem sido assim, gente, algo assim especial para esta data. Amém, amados? Para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus pelos nossos dízimos e ofertas. Por favor, você que vai dizimar hoje, fique de pé. Espero que você venha aqui na frente para a gente orar por você. Tá? Você que vai entregar seu dízimo, vem aqui na frente. Você que vai ofertar, fique de pé aí onde você está, que nós vamos orar por você. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito. Eu vejo Deus operar. A irmã chegou para mim agora e falou assim: pastor, falta 10 que falta, né? Falta. Então só falta 9, que eu estou dando 1.000. Como é que vai diminuindo? Pode aplaudir Jesus por isso, né? Isso é muito bom. Graças a Deus. Queridos, eu preguei um dia aqui na igreja, domingo pela manhã. Se eu não me engano, pela data que eu vi no arquivo, tem praticamente 2 anos que eu preguei essa mensagem.
Eu estava em casa essa tarde, pensando, e de repente eu vi uma pipa, e a pipa, ela fazia um pequeno movimento. Quando ela fazia aquele pequeno movimento, ela trazia um barulho ensurdecedor, onde que ela estava batendo. E no meio do nada, parece que aquele batimento, ele entra dentro do seu consciente, né? E te atrapalha de uma forma muito grande. Aí eu lembrei dessa mensagem: pequenos movimentos que causam grandes, repita mais uma vez, pequenos movimentos que causam grande impacto. Bota a segunda frase para mim. Pessoas comuns param quando se cansam. Pessoas de sucesso só param quando? Vamos lá mais uma vez. Pessoas comuns param quando se? E pessoas de sucesso só param quando? Termina. Eu não sei se eles colocaram para mim, se eles conseguiram. No meu aqui eu visualizei, mas no deles ali eu não sei. Conseguiu? Né? Um pequeno trecho da maior bomba atômica. Olha só o que um pequeno movimento causa. Tá bom? Olha lá. Pequenos movimentos que causam grandes impactos. Lança, toca para mim. Vai dar ou não? Se não der, não tem importância. Olha só. Um dedo que tocou num botão. A bomba atômica mais poderosa do mundo. Ao acionar de um botão, um pequeno movimento causa um estrago muito grande na natureza. E também tem pequenos movimentos que causam impactos maravilhosos na minha vida. Eu gostaria de ler com os irmãos, eu não sei se eu coloquei, queridos, mas eu acho que eu não coloquei aí na internet. Coloquei, né? Marcos 10, 46 até 52. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada afora. Existem coisas que fazemos e que geram sensações de não provocarem tanto resultado. A verdade é que a nossa busca por transformação precisa provocar mudanças neste mundo. Vou repetir mais uma vez. A verdade é que nossa busca por transformação precisa provocar mudança neste mundo. Mesmo parecendo que nunca vai mudar. Essa frase me chamou a minha atenção. Coloca para mim, meu filho. Né? Aquilo que incomoda as pessoas pode atingir o coração? Aquilo que incomoda as pessoas pode atingir o coração? Então, precisamos acreditar que pequenos movimentos causam grandes impactos. Deus sempre usa as pessoas mais fortes. Deus nem sempre usa as pessoas mais fortes. Deus nem sempre usa as pessoas inteligentes ou famosas para fazer grandes obras. Ao longo da Bíblia, nós vemos assim vários exemplos de pessoas com falhas e dificuldades sendo usadas grandemente por Deus. Se Deus usou essas pessoas, Ele também pode usar você. Aleluia. Diga amém. Eu vou te dar um exemplo de um homem chamado Caleb. Quem disse que a carreira acaba aos 60? Tem gente que diz
que a carreira acaba aos 60. Fiz uma idade, acabou, me aposentei. Vou sentar de frente para uma televisão, né? Ou ficar com o meu smartphone, ou ficar usando a internet na minha Smart TV, sentado, engordando, sem fazer nada, e diz, a vida acabou aos 60. Quantas pessoas em casa estão assim? Nem para a igreja vieram, sabe por quê? Porque estão acomodados. Eu estou aposentado, eu tenho o meu salário mínimo, ou meus 2, ou meus 3 salários, então, eu estou com um burro na sombra, sabe? Eu falo de Caleb. Quem disse que a carreira de Caleb acabou com os 60? Caleb tinha 85 anos quando entrou na terra prometida e conquistou o seu quinhão de terra. Nunca é tarde demais para fazer a obra de Deus. São pequenos movimentos. Por causa da sua fé em Deus, Caleb tinha sobrevivido aos 40 anos no deserto, depois do êxodo do Egito. Aos 85 anos, ele conquistou o território de Hebrom, que ficou para seus descendentes. E mais, ele sentia tanto vigor, diz a palavra, quando ele tinha 40 anos. Que tal falar de Eude? Eude, a única coisa que Eude tinha de especial era o fato de ser canhoto. A Bíblia não fala que ele era muito forte, nem que fazia milagres, nem que tinha algum talento, mas ele fez uma pequena espada, e Eude escondeu esta pequena espada debaixo da roupa, e quando ninguém estava olhando, ele usou a mão esquerda para matar o líder dos opressores, o líder moabita. Por vezes parece que não temos nada de especial. Parece que somos uma simples pessoa que está sentado, sabe? Que não temos grandes coisas para fazer, então achamos que nós somos esquecidos. Quando você não é. O seu pequeno movimento em sair da sua casa, o seu pequeno movimento em sair da sua casa e entrar por essas portas, está tocando hoje o coração de Deus. Não nos destacamos por sentirmos que não podemos fazer nada de importante. Agora, isso não é impedimento para Deus. Ele pode nos usar do jeito que nós somos. Deus pode te usar do jeito que você é. Glória a Deus. Aleluia. Desse teu jeitinho aí. Que tal falar da escrava da esposa de Naamã? Naamã era um general sírio, inimigo dos israelitas. Sua esposa tinha uma escrava que era uma menina israelita capturada. E quando capturavam alguém, né, que restou daquela cidade, daquela família, quando o general desse pegava alguém para ser escrava, o que ele fazia? Ele eliminava todos da sua família, matava todos, para que ela não se prendesse em ninguém. Então essa menina estava na casa de Naamã e toda a sua família foi morta, para ela ser escrava. Então ela estava lá, ela estava vivendo naquele lugar, sabia que esse general tinha matado toda a sua família, mas ela tinha Deus no seu coração. O pequeno movimento que ela entendia que o Deus de Israel podia fazer através da vida de Eliseu, ela não escondeu esse pequeno movimento, ela falou de Deus para esse homem. Quando Naamã ficou com lepra, a escrava lhe contou sobre o profeta Eliseu. Naamã visitou Eliseu e Naamã foi curado. Ela poderia não falar nada, mas essa menina fez um pequeno movimento. Quem sabe você hoje pode fazer um pequeno movimento na sua casa. Quem sabe você hoje pode fazer um pequeno movimento na sua empresa. Quem sabe você hoje pode fazer um pequeno movimento na sua vida e na sua igreja. Diga amém. Essa menina tinha perdido tudo por causa das tropas de Naamã. Sua terra, sua família, sua liberdade. Ela estava no fundo da hierarquia social. Não tinha motivo nenhum para ajudar ninguém. Mas ela foi uma bênção. Mesmo quando vivemos na pior situação, podemos ser usados por Deus. Nós estamos vivos, você está vivo, você pode ser usado por Deus.
mas eu tenho uma deficiência, eu estou sentindo uma dor. Mesmo com essa dor, com essa deficiência, você pode ser usado por Deus. Diga o seu amém, por gentileza. Amém. Graças a Deus. Que tal falar de Amós? Amós cuidava de gado e trabalhava na colheita de frutas. Ele era um homem do campo, sem instrução especial, nem família importante. Muitas das vezes falamos isso: minha família não é importante. Eu nasci lá no Morro do Juramento, né? Eu nasci no Morro da Caixa d'Água. Não sei se você conhece o Morro da Caixa d'Água, né? Minha família não é importante, né? Eu nasci no hospital do Morrinho de São João de Meriti. Outros não, outros nascem no Quintador, no Caxiador, né? Chega a encher a boca dor, né? Eu tive um parto de cesariana, o meu não, o meu foi um parto normal, o meu, né? Minha mãe disse que foi, né? A minha família, o meu nome, sabe? Tem gente que usa o seu sobrenome para dizer: essa família é a família poderosa, né? E outros não, né? Quem tem Silva no final aí? Vou esquecer, Rogério. Mas esse Amós, ele era um homem do campo, sem instrução nenhuma. A família dele não era importante. Ele nem considerava o profeta, ele nem se considerava profeta, mas Deus chamou para proclamar a sua mensagem ao povo de Israel. Amós foi corajoso, denunciou os abusos que aconteciam em Israel, corajoso. Ele chamou o povo ao arrependimento, ele chamou o povo à justiça, foi corajoso, ele foi perseguido, ele foi desprezado e ele não desistiu. Disseram para ele: a sua família não tem nome, você é um ninguém, mas ele não desistiu, ele foi em frente. Seu livro continua a ser atual até o dia de hoje, é o livro de Amós. Amós é prova que não é preciso ter grande instrução, nem um cargo importante para fazer a obra de Deus. Você só precisa de Deus na sua vida. Diga amém. Amém. Que tal falar de Tiago, irmão de Jesus Cristo? O irmão mais velho de Jesus Cristo, sabe? Que privilégio. Mas durante o ministério de Jesus, Tiago e seus outros parentes não creram em Jesus, sabe? Não creram. Como os irmãos de José não creram na visão de José, até creram, mas desafiaram em dizer: quem sabe aconteça isso que ele está falando, então vamos acabar com a vida dele. Tiago olha e fala assim: esse Jesus aí, esse meu irmão, que vai fazer um sacrifício vicário? Não, de jeito nenhum. Agora, como poderia o irmão com quem tinha crescido ser o salvador do mundo? E depois ele se converte, querido. Deus dá a segunda oportunidade. Depois que creu, Tiago se tornou um dos líderes principais da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva toda. Ele era muito respeitado e a sua opinião era muito fluente. Tiago até escreveu o livro do Novo Testamento com seu próprio nome. Pensa comigo. Podemos começar mal, mas quando nos voltamos para Jesus, Ele pode nos usar de maneira poderosa. Você é especial para Deus. Você pode repetir isso para o seu irmão? Você é especial para Deus. Você é. Você não é um largado, você não é um abandonado. Você não é um rejeitado, como seu pai um dia disse para você, ou sua mãe disse para você, ou seus parentes disse para você. Você não conheceu seus pais, você não conheceu a sua mãe, e os seus parentes disseram: você foi rejeitado pelo seu pai. Eu quero dizer que você pode ter sido rejeitado pelo homem, mas Deus não rejeitou você. Você é importante para Deus, a sua família é importante para Deus. Diga amém. Voltamos ao texto. Esse cego estava no caminho.
Mas você vai ver que apesar dele ser uma pessoa insignificante, aquele homem não tinha acesso nenhum, ele era discriminado. E com insistência provocou a atenção de Deus em sua direção. Com insistência. Aquilo que incomoda as pessoas pode atingir o coração? Repita mais alto. Aquele homem na beira do caminho, ele incomodava as pessoas, mas o seu pequeno movimento, Jesus, filho de Davi, atingiu o coração de Deus. Atingiu o coração de Jesus. Em algum momento, os princípios que repetimos há décadas vão começar a ser colhidos no dia de hoje. Em algum momento, os princípios que repetimos há décadas vão começar a ser colhidos no dia de hoje. Jericó era uma cidade de passagem, lugar seguro de descanso e de reabastecimento de comida e água para os viajantes que iam subir mais 25 quilômetros até Jerusalém. Eles tinham que parar, abastecer-se para continuar a sua jornada. E lá o cego ficava na saída da cidade por conta do apelo, porque eles iam comprar. Então, se alguém entrasse na cidade para comprar, ele pediria o quê? Esmola. Porque todos que estavam entrando tinham o quê? Dinheiro. Primeiramente, esperto demais. Não é isso? Ele ia para lá para pedir. Nos dias de festas, ele pedia esmolas. Mas naquele dia, alguém acionou o céu quando Jesus saía de Jericó. Vê se eu coloquei essa frase, vamos lá. Até aqui, ele tinha por anos murmurado, mas agora ele resolve. Você pode, até o dia de hoje, por anos você está murmurando, mas hoje eu quero que esse pequeno movimento que você vai fazer hoje, tudo acontece se você clamar. Aleluia. Ele saiu do comodismo e ele fez um pequeno movimento, clamou ao Senhor. Hoje você pode clamar a Deus e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Que grito foi esse que entrou nas entranhas de Jesus? Veja que esse homem, ele foi impedido de gritar, mas ele decidiu que seria o dia do seu milagre. Ele tinha que fazer um movimento diferente. Quem sabe você tem de fazer um movimento diferente para acionar as bênçãos de Deus na sua casa. Um pequeno movimento diferente, um pedido de perdão, um pedido diferente de tudo aquilo que você tem feito. Um pequeno movimento que vai mudar a minha vida, que vai mudar a sua vida, que vai mudar o seu jeito na sua empresa, que vai mudar o teu jeito dentro da sua casa. Um pequeno movimento. Mas um pequeno movimento também pode destruir toda a sua vida. Como um botão acionado que fez com que aquela maior bomba atômica do planeta você viu ali. São pequenos movimentos que podem te abençoar e que também pode destruir a sua vida. Diga amém. Podemos dizer que o ambiente da crise Podemos dizer que o ambiente da crise é o mais criativo que existe. Eu estava vivendo isso esses dias. Coloca para mim o Mateus bonitão.
Ele acionou o céu quando disse: pega esse mistério nesta noite. Ele acionou o céu quando ele disse o quê? Isso porque Jesus é filho de quem? Ele representa a autoridade aonde? Ele disse Jesus. Mas também, ele é descendente de quem? Representa a autoridade aonde? Assim ele acionou a terra e o céu. Eu me arrepio todo. Ele sabia o que ele estava dizendo. Jesus, filho de Deus, acionou o céu. Deus olhou, comigo. Filho de Davi, ele acionou a terra. Quando ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele aciona a terra e aciona o céu. Um simples movimento. E hoje, você pode agir, você pode reagir desse jeito, com um simples movimento. A terra e o céu vai tremer a seu favor. Quando você ora, tem um resultado. Mas quando ora o que a palavra diz e chama à existência as promessas, você torna Deus aliado à sua causa. Hoje existem muitas orações repetidas. Por se repetir, perdem a força e expectativa. Se tornam rotinas religiosas. Por conta da religião, muita gente ora por obrigação. Mas Deus não responde orações obrigadas, mas sim orações desejadas. Coloque, Mateus Lindão. Quando o cego chama por Jesus, ele provocou uma expectativa, o quê? Mas ao falar duas vezes, filho de Davi, ele estabeleceu um tribunal onde a sua causa seria julgada, e se continuaria com esta, ou se seria absolvido do seu sofrimento. Ele foi para o tudo ou nada. Hoje é o teu dia de um pequeno movimento e para o tudo ou nada na sua vida. Fale com Deus, converse com Deus, busque e tudo vai dar certo na sua vida. Não é possível ouvir o silêncio. Coloquei, Mateus. Como alguém pode ajudar uma pessoa que não pede? Se não fala, não acontece. São esses pequenos movimentos que constantes, que causam um grande impacto. Por isso continue a clamar, até ser ouvido. Tem um pequeno movimento que abre uma casa. Se você me der hoje, eu ia trazer aqui, só que eu não consegui a fechadura ideal para isso, que eu não tinha mais. Eu ia mostrar aos irmãos aqui. Alguém ia segurar para mim, ia ter uma fechadura, e eu ia pedir a alguém, eu ia deixar alguém aqui, ia dar uns grampos de cabelo, ou se não, como é que é aquilo que prende no clips? Eu ia abrir o clips aqui para os irmãos, ia fazer uma alavanquinha, e eu ia fazer um pequeno movimento nessa fechadura. Ela ia estar fechada, com a lingueta toda para fora, e com um pequeno movimento, eu ia dar a primeira volta, segundo movimento pequeno, eu ia dar a terceira volta, e eu ia abrir aqui essa fechadura para vocês. Pequenas coisas, pequenos movimentos, te faz entrar em grandes espaços. Te faz entrar dentro de uma casa, com pequenos movimentos. Batei, e a porta se abrirá. Bater, muitas das vezes, não significa nada. Bate, pode bater. O milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Como alguém pode ajudar uma pessoa que não pede? Se não fala, nada acontece. São esses pequenos movimentos constantes que causam um grande impacto. Por isso, continue a clamar
até você ser ouvido, como está escrito ali. Continue a clamar até você ser ouvido. São pequenos movimentos. Diga amém. São pequenos golpes que asfixiam uma pessoa. São pequenas coisas que faz com que você tenha uma força extraordinária. São pequenas coisas. São engrenagens tão pequenas que levanta coisas pesadas. São engrenagens pequenas, sabe? Que faz isso. Eu esqueci o nome daquele negócio que você coloca e você puxa uma corrente direto assim, e ela vai subindo devagarzinho, com força nenhuma. Eu esqueci o nome do negócio. Não é persiana, não. Como é que está o nome? Não é roldana, não. É uma talha. É uma talha. São movimentos, não são movimentos pesados, mas são pequenos, que ela vai subindo devagarzinho. São engrenagens. Nós temos que montar essas engrenagens na nossa vida. A gente muitas das vezes quer sair levando tudo, quer sair quebrando o recorde. O outro do outro lado está com a talha. Tique, 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 tique. Você está... E o cara está tique, tique, trec, trec. Que ela faz assim, né? Trec, 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 trec. O cara sem fazer força nenhuma. Eu quero dizer que os seus pequenos movimentos vai criar uma reação muito grande nos céus em favor da sua vida e em favor da sua família. O cego gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Acionou a terra e acionou os céus. Jesus olha e diz assim: quem é esse homem? Tinha algumas pessoas que diziam assim: para com isso, esse teu pequeno movimento está me incomodando. Como aquela pipa lá no meu terraço. No meu terraço não, na quina da minha casa. Poc, poc, poc. Aquilo entra no teu ouvido que... Poc. Ela está dizendo: eu estou aqui. Aquele homem gritou: filho de Davi. Acionou a terra e acionou o céu. E aqueles diziam, aqueles homens que estavam junto dele diziam para ele: pare, você não pode incomodar o mestre. Quando aciona a terra e os céus, o mestre diz: manda chamar ele. Chama ele. Oh. Ele te ama tanto, queridos. Vamos ficar de pé. Pequenos movimentos. Olha essa música que vai ser cantada nesta noite, você conhece. Essa música para mim são pequenos movimentos. Ele vai dizer assim: acho que ele estava no mistério, ele disse que ia tocar essa mesmo, né? Mas como não acionou antes, aí saiu do mistério. Mas olha, esse pequeno movimento que cria uma excelência na nossa vida. Olha o que Deus... Olha como Deus age na minha vida e na sua vida. Até a introdução dessa música já nos deixa assim naquele pequeno movimento, já viu? Se tivesse uma menina dançando ali, ela ia fazer pequenos movimentos. Como entra nas nossas entranhas assim, ó. Tem ciúmes de mim, o seu amor. Gente, olha o pequeno movimento. Então, ó, pequeno movimento. Então, de repente,
Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Segura aí. O quanto que Ele me... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se movimentou, cego, não enxergava nada, precisava esmolar para viver, e ele começa no seu pequeno movimento. Eu acho que ele começou assim: tem uma tropa chegando, e ele disse: quem é que está chegando? Estão dizendo que é Jesus. Jesus? Eu conheço ele. Ué, mas como é que você conhece que você não enxerga? Não, eu conheço por ouvir falar. Eu não posso enxergar, mas por ouvir falar. É ele que está vindo? É. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi aumentando a voz, o volume. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 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 Chegou um tempo que disseram para ele: cala a boca, para de gritar, não incomoda o mestre, não faça isso, ele não vai te ouvir. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não enxergava aonde Jesus estava passando, ele não sabia, mas ele gritava naquela porta: ele vai passar por aqui, ele vai passar por aqui. Hoje Jesus está passando por aqui, hoje Jesus está te ouvindo. É só você gritar, é só você fazer um pequeno movimento. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É só você fazer um pequeno movimento, é você levantar as suas mãos, é você curvar a sua cabeça, é você colocar a mão no seu coração e dizer: Jesus, eu estou aqui, eu estou aqui. São pequenos movimentos. Ele acredita em você, você acredita em Deus, e coisas novas virão na sua vida. Olha que coisa linda, o céu se une à terra. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelera. Não tenho tempo. Não tenho Jesus, tempo filho de pra Davi, tem perder misericórdia de mim. sem Ele podia viver de ressentimento e dizia assim: ó, não falo mais nada, chega. Mas ele não teve ressentimento nenhum, gente. Não teve ressentimento por aqueles que atrapalharam a vida dele. Ele não teve ressentimento por ninguém. Disseram para ele: cala a tua boca. Ele não teve ressentimento. Ele não tem tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. São seus pequenos movimentos. Você não tem tempo para falar de ninguém. Você não tem tempo para ter fofoca de ninguém. Você não tem tempo para dizer se alguém é feio ou se é bonito. Você não tem tempo para ficar falando de ninguém. Você não tem tempo. Você não tem tempo. Você não tem tempo para criar ressentimentos na sua vida. Não. O céu se une à terra. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelera. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando eu penso, me ama. O cego diz: ele me ama. Hoje você pode dizer: ele me ama. Trouxeram a prostituta próxima de Jesus Cristo de Nazaré e disseram: ela pecou. Jesus próximo àquela mulher adúltera. O movimento de Jesus foi muito forte. Jesus olha para aquelas pessoas e diz para aquelas pessoas: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não foi saindo os mais novos, não.
Foram saindo os mais velhos de fininho. Foi indo embora, foi indo embora, foi indo embora, foi indo embora. Quando todos foram embora, Jesus faz um outro pequeno movimento e diz para aquela mulher: aonde estão os seus acusadores? Ela disse: foram embora. Então vai em paz. Vai em paz. Eu também não te condeno. Jesus, cansado, para em Samaria. Ali em Samaria tinha uma mulher samaritana. E aquela mulher samaritana não se dava bem com os judeus. Jesus pede água para ela. E ela nega a água, dizendo que os judeus não se dão bem com os samaritanos. E ali Jesus fala sobre alguma coisa da família dela. Você sabe a história? E de repente, Jesus manda chamar quem? O marido. O pequeno movimento de Jesus criou algo na vida daquela mulher muito grande. E ela, quando olha para Jesus, ela diz assim: tu é profeta. Tu és profeta. Pequenos movimentos. Eu não estou aqui para condenar o que você fez ou o que você está fazendo. Eu não estou aqui para dizer que você vai para o inferno. Não. Eu não sou chave para abrir porta de inferno. Você não é chave para abrir porta de inferno para ninguém. Você pode estar vivendo a maior crise da sua vida. Você pode estar vivendo uma crise de identidade. Você pode estar vivendo um momento que ninguém te quer, ou todo mundo te julga pelo que você é. Mas hoje Jesus Cristo quer fazer um pequeno movimento e dizer: eu te amo, eu te quero, eu estou te assistindo, eu estou contigo. Ele vai trabalhar nos seus desejos. Ele vai trabalhar hoje na sua vida com um pequeno movimento. E hoje, com o pequeno movimento dele, ele está dizendo: eu te amo do jeito que você é, eu te amo do jeito que você está. Ele te quer, Ele te ama. Oh, Ele te ama. Ele te quer. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama. Grite isso, cante isso. Me ama, me ama. Mas, ó Deus, aquela pipa agarrada naquela marquise daquela casa me chamou a atenção dos pequenos movimentos. Tu fala através de coisas, tu fala conosco através de coisas tão pequenas. E hoje eu espero que essa palavra rema, ela tenha entrado no coração de pessoas aqui nesta noite. Hoje eu profetizo que o seu pequeno movimento vai mudar a história da tua vida. Que o seu pequeno movimento hoje vai mudar a história da sua família. Você não entrou aqui apenas por um convite de alguém. Você entrou aqui porque Deus te trouxe aqui neste lugar, nesta noite. Você não veio aqui por vontade própria, você veio aqui porque Deus fez um pequeno movimento e disse para você: hoje é o dia da tua vitória. Amandaraba. Amandaraba subindo. Pode fazer um pequeno movimento de adoração nesta noite. É
É um pequeno movimento. Começa a dar glórias baixinho. Oh, glória. Oh, glórias a Deus. Oh, aleluias. Ah, baixinho, santo é o teu nome. Faça um pequeno movimento para Deus, sim, queridos. Ele está te vendo. Ele está te vendo naquele pequeno movimento que você faz lá na sua cozinha, mulher. Quando você está atribulada e você pensa, ninguém está me ouvindo. Mulher, você disse isso esses dias lá na tua cozinha, né? Ninguém está me ouvindo. E hoje Deus está usando esse vaso para te dizer que Ele está te ouvindo, sim. Ramandarabassu. Você lá na sua casa, no meio do seu pecado, aquilo que você faz de errado na tua vida, e você diz, ninguém está me vendo, mas hoje Deus te trouxe aqui e está dizendo, eu estou te vendo, mas independente do seu pecado, eu quero investir em você, eu quero te fazer uma nova criatura. Ramando! Amanhã, queridos, você pode chegar, sabe aonde? Onde você trabalha, na sua casa, para alguém que está te perseguindo. Quando você chegar próximo de alguém, você vai fazer um pequeno movimento. O céu se une à terra, como um beijo apaixonado. Meu coração dispara. Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos quando eu vejo e penso que Ele me ama. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não. Ele me ama. Ah, não tenho tempo. Me
Eu declaro que a tua vida nessa semana vai ser... meu irmão, de muitas realizações. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você vai se encontrar com Ele. E no teu pequeno movimento, portas serão abertas, portas espirituais. Entrarás em lugares que você nunca pisou. E bênçãos sem limites vão ser derramadas sobre você e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam na sua vida de uma forma rica. Oh, aplauda Ele, querido. Vá em paz. Glória a Deus.